Novela O Rico e Lázaro hoje, penúltimo capítulo. Daniel é levado conforme a ordem de Dário. Ainda nesse capítulo, Beroso verá Daniel sair do jeito que entrou, sem nenhum arranhão sequer. Nessa hora, mais uma vez, ele vai ver como é poderoso o Deus de Daniel. E nessa hora ele saberá que cometeu o maior erro da vida dele ao se colocar contra o ungido de Deus, já que Daniel sairá, mas ele entrará no lugar dele. Você verá isso e muito mais no decorrer desse vídeo. Logo depois de escutar falar o nome de Joana, Zaque fica mal e sai para fora. E já do lado de fora, ele percebe que tem um homem parado lá na frente da casa dele. E nessa hora, ele pensa que é um andarilho. Por isso, manda ele sair de lá imediatamente. E não demora muito para ele partir para cima do homem, já que o homem não sai do lugar. E é nessa hora que ele percebe que o homem que está lá na frente da casa dele é Lázaro. E fica tão surpreso na hora que pergunta para Lázaro se é ele mesmo que está ali na frente dele. Lázaro fala para Zaque que é ele mesmo. Zaque fala para Lázaro que pensou que ele nunca mais voltaria lá para a capital, já que Joana não está mais lá. Diz que achou que ele ia embora para sempre. Fala que nem passava pela cabeça dele que um dia ele iria voltar. Lázaro conta que essa realmente era a sua intenção. Diz que eles foram embora para nunca mais voltar. Zaque fica sem entender nada nessa hora, já que Lázaro pode estar falando somente dele e do irmão dele, mas fica na dúvida e por isso pergunta de quem ele está falando. Nessa hora, Lázaro conta que não foi Joana que pulou no rio. Conta que ele pulou no lugar dela, mas ninguém percebeu. Zaque fica sem entender nada nessa hora. Uma mistura de sentimentos toma conta dele. Lázaro conta que ele e Joana foram para um lugar bem longe de lá. Ele conta que foi para lá que Lior e Benjamim foram, e lá eles passaram a viver com eles. Zaque diz para Lázaro que ele passou tanto tempo longe de lá, e agora que voltou, está mentindo para ele. Lázaro fala que ele não está mentindo não, diz que tudo que ele disse é verdade. Mas na época ele não podia contar a verdade, porque se soubessem que Joana estava viva, eles iriam atrás dela. Zaque diz que jamais ele faria qualquer coisa para prejudicar Joana. Lázaro fala que com certeza ele iria atrás dela. Zaque diz que não pode acreditar no que acabou de ouvir. Zaque conta que Joana e ele se casaram e foram muito felizes. Ele conta que eles tiveram 3 filhos maravilhosos. Diz que eles tiveram uma vida simples, mas repleta de alegria. Zaque pergunta onde Joana está. Pede para Lázaro, por favor, dizer a ele. Lázaro conta o que aconteceu com ela e explica que é justamente por isso que ele voltou para a capital. Conta que ele foi até lá para atender o último pedido de Joana e conta que Joana pediu para ele ir até a capital para falar com ele. Zaque fica surpreso nessa hora. Ele olha fixamente para Lázaro e pergunta se realmente Joana pediu para ele ir falar com ele. Lázaro balança a cabeça dizendo que sim. Zaque pergunta por que Joana pediu para ele ir até lá. Pergunta o que ela pediu para ele dizer a ele.
Lázaro diz para Zaque que Joana pediu para ele voltar até lá, para dizer que ainda dá tempo. Zaque pergunta para Lázaro: do que é que ele está falando? Pergunta: dá tempo do quê? Lázaro diz que Joana estava muito preocupada com ele e pediu para ele voltar até lá, para dizer para ele que ainda dá tempo dele se entregar a Deus. Zaque pergunta para Lázaro se ele está falando sério. Pergunta se Joana realmente pediu para ele voltar até lá, para dizer aquilo a ele, e em seguida diz para Lázaro que ele precisa olhar para ele mesmo. Pergunta se ele já se deu conta da situação que ele se encontra. Ele diz que ele virou um andarilho e pergunta se é isso que ele deve esperar, se fizer o que Joana pediu para ele fazer. Pergunta se é isso mesmo. Ele fala que tem passado dias difíceis, vivendo no conforto. Diz para Lázaro que tudo seria ainda mais complicado se ele estivesse no lugar dele. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Americana, de Goiânia, de Cuiabá. Enfim, me conte ali nos comentários. Lázaro fala para Zaque que ele não está falando de conforto, não está falando de riqueza. Diz que ele, apesar de ter tudo que tem, não tem paz. E mais uma vez, ele olha fixamente para Zaque e diz que é justamente dessa paz que ele está falando. Zaque diz para Lázaro que ele pode pegar a paz que está com ele e sair junto com ela da frente da casa dele, pois ele não é bem-vindo lá. E depois de dizer isso, ele volta para dentro da casa dele. Depois que ele sai, Lázaro fica pensativo. No outro dia, bem cedinho, Zaque se levanta e dá de cara com Lázaro, que ainda continua lá na frente da casa dele, e fica irritado. E pergunta para Lázaro se ele vai mesmo ficar plantado lá na frente da casa dele. Lázaro diz que ele vai sim. Fala para Zaque que ele não vai desistir dele. Zaque diz para Lázaro que só falta agora ele querer dar um abraço nele, mesmo se encontrando na situação que está. Lázaro diz que é claro que não. Fala para Zaque que ele não quer o mal dele. Diz que eles são amigos. Fala que na verdade eles são mais que isso. Diz que eles são irmãos que a vida criou. Zaque diz para Lázaro que um irmão não faria o que ele fez com ele. E pergunta se Lázaro tem noção do tanto que ele sofreu por causa de Joana. Lázaro pergunta se não foi exatamente isso que ele fez com Joana, quando deixou ela acreditando que ele não voltaria mais. Zaque diz que já entendeu tudo. Fala que ele queria descontar o que ele fez. Lázaro diz que é claro que não. E novamente fala que só quer o bem dele. Diz que ele voltou para atender o último pedido de Joana, pois ela nunca desistiu dele. E em seguida diz que ele também não vai desistir. Beroso, os ministros e o próprio Dário vão verificar o que aconteceu com Daniel. Dário chama incessantemente pelo amigo. Beroso fica satisfeito ao acreditar que Daniel não vai mais voltar, porém fica sem entender nada ao ver Daniel saindo. Daniel sai como se nada tivesse acontecido, ou melhor, realmente nada aconteceu a ele. Ele conta que Deus o protegeu o tempo todo. Beroso fica apavorado
quando vê que os ministros foram para o mesmo lugar que Daniel estava. E na mesma hora, ele diz para Dário que a ideia não foi dele. Dário diz que eles vão descobrir se ele é inocente ou não. Diz que basta os deuses dele fazer a mesma coisa que o Deus de Daniel fez por ele. E essa é a última participação de Beroso na novela O Rico e Lázaro. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.